Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Uma de nossas ouvintes, ela nos conta que tem ouvido muitos pregadores, ou pelo menos alguns, que estão dizendo aí que muitos crentes vão pro inferno. A nossa ouvinte ouviu isso, ficou assustada. Ela disse o seguinte: olha, eu não posso nem pensar na possibilidade de não ser salva, mas confesso que eu não tenho certeza da minha salvação. E ela pergunta: como de fato esse processo acontece? O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Posso estar dentro da igreja e ainda assim ser salva? Como descobrir se vou viver ao lado do Senhor ou se eu estou condenada à aflição eterna? Pergunta uma de nossas ouvintes. Vou perguntar para você agora, ouvinte. Você tem dúvida quanto à sua salvação? Você tem medo de ir para o inferno? Quando alguém fala sobre o inferno, você treme nas bases que você acha que você está caminhando para lá? Como é que você lida com esse assunto, hein? Qual a sua opinião sobre esse tema? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 1º de junho. Olha aí, minha gente, mês 6, hein? Como tá passando rápido esse nosso tempo, em 1º de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastora Marcione Garcia, nossa menina da mesa de hoje, pastora da comunidade missionária Proclamar em Paciência. Muito bom dia, seja bem-vinda, minha irmã. A irmã destacou a frase: tem ouvido de alguns pregadores que muitos crentes irão para o inferno. Pelo amor de Deus, pastora, responda a nosso ouvinte. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes da 93. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. E eu quero deixar uma palavra do Senhor que diz assim, e eu quero que essa ouvinte, que todos aqueles que têm essa dúvida no coração, a palavra de Deus lá na carta que Paulo escreve aos Romanos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, nenhum de nós merecemos o céu. Pelo amor, pela misericórdia, Deus nos deu o céu através de Jesus. E ele continua dizendo, porque o salário do pecado é a morte. E eu quero dizer para essa ouvinte o seguinte, se muitos pregadores, ela disse que alguns têm pregado que alguns crentes irão para o inferno. Alguns pregadores. E muitos vão para o inferno. Crentes, Mas glória a Deus por isso, tá, JR? Sabe por quê? Porque está se falando muito em outras coisas, sobre menos em céu e inferno. Se esqueceu muito disso. Então você tá concordando? Estou concordando. Ouvinte, hein? Meu Deus. Pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus de Bangu, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor. O senhor está de acordo? É por aí mesmo? Tem muito crente que vai para o inferno, pastor? Olha, esse veredito final, ele compete a Deus, não a mim. Eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse sobre os que ficarão de fora. Do que você tá achando que muito crente vai pro inferno. De repente ele pode estar pregando numa ênfase com base com o que ele está vendo, que muita gente dentro da igreja está levando uma vida de qualquer maneira. Mas assim, é importante você ter o cuidado da maneira como você vai falar em relação a céu e inferno, até mesmo porque eu não levo ninguém pro céu e eu também não coloco ninguém no céu. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É óbvio que
a salvação, ela vem mediante a fé. É a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E aí eu preciso ter muito cuidado quando eu vou apontar e dizer, porque essa ênfase que é dada pelo pregador e está falando, olha, muitos crentes vão para o inferno. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque... O senhor acha que é o calor da pregação? Às vezes a pessoa... É o calor da pregação. Porque quando o Tiago escreve o seu livro, ele faz referência que até o diabo crê. Então, de certa forma, ele está dizendo assim, o diabo e inclusive isso, crê e estremece, que é tão a diferença, eu ia entrar não é? nisso, que eu ia falar isso, depende da maneira que o pregador está levando a mensagem, porque se a gente isolar, a discussão vai se tornar uma discussão muito complicada. Exatamente. Né? É necessário, você não tem como você saber, mas você tem que olhar o todo, que você só pegar a frase isolada, você acha que ele está chegando e apontando. Porque a dúvida, pastor, é o seguinte, tem muito crente que vai para o inferno, aí é sim ou não, entendeu? O senhor está dizendo nem sim, nem não, isso está dizendo, eu não tenho condições de dizer, eu não tenho autonomia para dizer. Vai, assim, logicamente, se você chegar e disser assim, tem muito crente que vai para o inferno, isso aí é uma coisa muito abrangente. Generalizada, né? Exatamente. Pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo à igreja que vai acolher hoje o grande culto da 93 FM nesse mês de junho, para a alegria de todos nós. Pastor, bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? JR, queridos, é um privilégio participar outra vez aqui, receber o culto da rádio hoje lá na igreja. Estamos numa grande expectativa no nosso novo espaço da igreja. Deixa eu dizer aqui, alguns pregadores, eu acho que a gente precisa parar aqui nesse tema, alguns pregadores, eu me converti adolescente, e eu confesso a você porque essa questão dos alguns pregadores me deixava muito assustado, e esse foi um dos temas que eu estudei bastante antes de tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque eu vejo aqui um processo até terrível, enquanto a gente fala que salvação é presente, salvação é privilégio, salvação é algo maravilhoso, eu vejo que algumas pessoas estão vivendo uma vida cristã triste. Todos os dias amanhece com uma sombra, com um medo tremendo. Será que eu estou salvo ou será que eu estou perdido? Porque a pregação que conduz a esse processo de dúvida, na minha visão, é uma pregação equivocada. Perguntar ao senhor, pastor Zé Maria, o senhor está dizendo assim, na sua adolescência, o senhor é bastante jovem ainda, mas digamos que nós tenhamos aí, alguns meses, anos, pouca coisa, diferença entre a sua adolescência e hoje. Mas o senhor acha que o senhor continua ouvindo na mesma intensidade, ou o senhor acha que esta foi uma tendência que houve e depois essa tendência mudou? E até pode ter evoluído, entendeu? Mudou para é melhor que não se pregue isso. Enfim, a discussão é vasta, mas que ainda existe esse tipo de pregação, embora a gente, como pregador hoje, a gente ouve poucos menos pregadores, né? É verdade. Não há tanto esse tempo mais. Eu não concordo, então, que os crentes irão para o inferno, a não ser que essa definição de crentes precisa ser trabalhada. Quer dizer, tem crente e crente, né? Tem crente para o autor, o que é crente para o pregador, porque é impossível a pessoa convertida a Cristo e para o inferno. Vou só ler um texto aqui pequenininho, tem vários textos, mas um deles que eu considero assim tremendamente esclarecedor e que me deu assim uma paz muito grande no meu processo de certeza, está em 1 Coríntios 3. Paulo fala de galardões e fala de galardões. Ele fala, você pode ter obras que seja ouro, prata e bronze, feno, palha e madeira. Ele não entra nesse mérito qual vai ser a sua obra ou não, mas ele diz, se o que alguém construiu permanecer, ele vai receber recompensa. Mas se o que alguém construiu não, se queimar, quer dizer, o camarada está ali queimado, sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu creio que a salvação é graça. E depois a gente pode até conversar um pouco. Marcela Bastos, muito bom dia. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. E hoje a gente está muito feliz, JR, porque nós estamos recebendo aqui o pastor Robson Servino. Ele aqui é do Ministério Cleses, Comunidade Evangélica em Guadalupe, e que é o pastor da promoção Meu Pastor no Debate 93. Meu Pastor no Debate 93.
Ei, pastor Robson, bom dia, será bem-vindo ao nosso Debate 93. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia ao meu povo, que com certeza está ouvindo lá ligadinho o debate da Rádio 93. E eu quero dizer que é uma honra muito grande, privilégio, hoje estar aqui com os queridos irmãos, debatedores, pastores, amigos, irmãos, JR, e agradecer o convite que essa rádio nos fez, a oportunidade que ela nos dá de participar dessa tão querida oportunidade de poder servir ao povo de Deus. Benção puríssima. Daqui a pouquinho nós vamos contar para os nossos ouvintes quem é que indicou o pastor Robson. Para que os nossos ouvintes saibam, vamos ouvir a voz dela aqui, porque a pessoa que indica, a promoção é essa, gente. Olha, você indica o pastor, é essa a ideia. Meu pastor no Debate 93. Existem as maneiras de você participar conosco, e aí a pessoa que indicou, ela é convidada para estar junto. É essa a ideia. Ela vem junto, ela participa da foto, já está no Facebook, a nossa foto no Facebook da Rádio 93 FM, e ela pode também falar, né, para nossa alegria. Ao final ela fala, manda um abraço para alguém, é sempre pra gente aqui na rádio, é um privilégio muito grande, né, Marcelo? E quem indicou o pastor Robson foi a Débora, só vou falar o nome dela, depois eu conto. O que mais você quer indicar? Isso, você como é que manda faz? o e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, coloca o nome do seu pastor, os telefones de contato, o nome da igreja, mas também coloca o seu que está indicando, tá bom? Meu pastor no Debate 93. Muito bem, minha gente, eu quero continuar esse assunto porque ele me parece de suma importância, especialmente quando chega nesse ponto onde o ouvinte diz: não posso nem pensar na possibilidade de não ser salva, mas confesso, abre o jogo, que não tenho certeza da minha salvação, é o que diz a nossa querida ouvinte. Esse foi o destaque do pastor Marcos, né, pastor? Sim, sim. Quando você faz aquela pergunta que, sendo saudosista aqui, como meu amado pastor, da infância, você tem certeza da sua salvação? A pessoa, eu tenho. Por que você é salvo? Muitos cristãos não sabem responder essa pergunta, porque eles começam a julgar que a salvação vem por algum mérito. Eles pensam que a salvação ele recebe mediante cumprimento de leis, de normas, e que você agradar a Deus em alguma coisa, você vai ter uma condição melhor. Isso é legalismo. Eu tenho muito medo disso quando a pessoa pensa que a salvação ela tem que ter algum esforço, ela tem que cumprir regras e normas para que ela possa ser salva. Quando na realidade é totalmente diferente. Na verdade, pastor, a palavra de Deus, concordando até com o que o senhor está falando, a palavra de Deus diz lá em Efésios 2:8, né? Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, nós cremos que todo sacrifício que deveria ser feito foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos vida eterna. E entendemos também que o evangelho é um evangelho de segurança, né? Nós não temos um evangelho inseguro. Qualquer coisa nós estamos perdendo a nossa salvação, estamos ganhando a nossa salvação, porque a Bíblia mesmo diz lá em Hebreus 10 que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí ele diz, portanto, retenhamos firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Eu considero que esse processo de dúvidas e de medo, que não é o evangelho que eu conheço, não é o evangelho de Jesus Cristo, não pode ser, porque senão o evangelho seria azedo, seria amargo. Você imagina, você dorme, e aí eu ouvi o pregador assim, vão estar dois na mesma cama, um vai ser levado, um vai ficar, é um desespero, quer dizer, o camarada dorme e acorda pensando. Sim, mas agora, bíblico, né? Não, sim, mas é porque ele não era crente, não era salvo, e o outro era crente, era salvo, tudo bem. Pode ser o caso de estar ali marido e mulher, um dos dois é salvo, um vai estar na presença de Deus e o outro não vai estar. Esse terrorzinho, vocês não acham assim que... Mas isso falado para crente, porque a pessoa quando usa isso como uma estratégia, a pessoa quando usa isso como uma estratégia, é uma coisa questionável e tudo mais. Você está usando como estratégia, o que você está querendo? Botar o que? Pilha nos outros, botar medo, mudar o tom de voz? Eu consigo mudar o tom de voz aí para botar um terror. Não vejo por esse ponto, mas em muitas vezes a pessoa tem um texto bíblico, ele pode até ser mal interpretado.
Entendeu? Mas o texto bíblico, ele é claro quando fala sobre final dos tempos, sobre a volta de Cristo. Por exemplo, um ouvinte manda aqui o Evangelho de Marcos, aliás, Evangelho de Mateus 8, 11 e 12. Então ele cita esse texto aqui, um ouvinte pelo WhatsApp, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí é uma referência clara à cura do criado de um centurião, ele romano, né? Jesus diz que nunca viu em Israel fé como esta, né? Faz uma declaração e na sequência ele traz essa palavra que nos atinge. Pela graça de Deus, nós somos da turma do Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Olha nós entrando aí. Entramos na jogada agora. Não é isso? Entramos, porque não é isso? Jesus está lá no Oriente. Ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Chegamos nós aqui. Opa, precisamos nós. Mas aí no 12 diz assim, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Alguns interpretam como uma referência àqueles de Israel que não aceitarem a Jesus Cristo como o Messias. E vocês, como interpretam? Pastor, esse texto, nós temos que olhar primeiramente para quem que ele foi escrito, né? O livro de Mateus, você tem que olhar para quem que ele foi escrito. E a gente sabe que o livro de Mateus foi escrito para o povo judeu, né? E Jesus mesmo falou, ele veio para os que eram seus, o Evangelho de João fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quando a Bíblia está se referindo aqui aos filhos do reino, nós cremos sim que que Jesus ele veio para o povo judeu, e o povo judeu ele recusou Jesus, recusou a divindade, recusou a salvação de Jesus Cristo, e por isso muitos filhos do reino que eram para estar salvos, que eram para estar ao lado de Cristo, vão estar do lado de fora. Posso, já não usando esse texto, mas me referindo ao e-mail da moça, quando ela fala nessa segunda parte, que ela não pode nem pensar na possibilidade de não ser salva por não ter a certeza da salvação. JR, quando eu olho e vejo uma pessoa dizendo isso, a minha preocupação é aonde está e até aonde vai a intimidade dela com Deus. Aonde está? Que conhecimento? Porque Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que está acontecendo com o povo de Deus? Não tem conhecimento. O povo tem estado cheio de gordura. O povo não tem lido a palavra. É muito mais fácil ouvir o que o pastor, ou que o pregador, ou que aquele que está lá no alto está falando, quem está com o microfone na mão. E aí eu fico sem o conhecimento, pego com aquilo que, às vezes, muita lavagem, me perdoa a palavra, mas muita lavagem, e aí eu pego aquilo, tiro aquilo e fico morrendo de medo. Eu acho que aquele que tem o conhecimento dorme e acorda acreditando que existe um novo céu e uma nova terra. E pastora, eu fico preocupado quando a gente observa pessoas tentando buscar uma explicação lógica para a salvação. Se você tem que se perguntar se você está baseando a sua salvação com base naquilo que você faz para Deus ou por aquilo que Ele fez por você. Você não pode buscar uma explicação lógica para a sua salvação. Então você tentar se achar salvo. Pequei, não sou salvo mais. Vou compensar esse meu pecado com um bom ato. Isso é muito complicado. É como se você colocasse uma conta, uma dívida, e você fosse lá e pagasse essa dívida. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais pagar. Eu considero esse tema extremamente relevante e, na verdade, é o coração do cristianismo, porque se não houver certeza de salvação, se a conversão não é uma coisa esclarecida, como é que você vai ter um membro de uma igreja? E a ideia de que muitas vezes as pessoas estão tendo adeptos, frequentadores, mas não convertidos. Exatamente. E aí fica uma palavra para a gente pregar um evangelho realmente honesto, que fala da salvação e da conversão, porque essa dúvida, essa crise, ela não tem razão de ser, mas a gente se depara com isso todos os dias. A nossa herança religiosa é uma herança que, na verdade, com exceção do cristianismo, eu vou fazer essa afirmação aqui, espero ela estar 100% certa, mas eu tenho avaliado, com exceção do cristianismo, todas as demais religiões, elas propagam salvação pelas obras, todas. Então, veja a tendência do ser humano.
você tem uma tendência de fazer alguma coisa, de convencer a divindade, de provocar uma intimidação, de tal forma que você tenha o controle da salvação. A salvação não é a gente que controla. Eu gosto dessa palavra, é graça. A graça significa, eu já estava condenado e a graça me alcançou. Aleluia. A graça aí é a minha visão teológica, viu? Depois pode ser diferente, mas ela está aberta para todos os seres humanos. Não é? E aí, uma vez que eu sou alcançado por essa graça, eu digo sim para ela, aí não importa o que eu faça ou deixe de fazer. Eu sei que essa afirmação ela é complicada. Não importa o que eu faça ou deixe de fazer. Eu não vou desnascer se eu já nasci. Eu não perco. Eu sou alcançado porque eu respondi sim ao que já foi feito por mim na cruz. E a gente tem dificuldade de crer, JR, que Jesus de fato pagou tudo que eu já fiz de errado. Sabe, por isso que a salvação é pela fé. Pergunta aos irmãos, pela fé, vocês já graça. Viram alguma vez, enfim, uma pessoa que todo apelo ela vai à frente? Já tem essa experiência? A pessoa fez um apelo para venha receber Jesus, a pessoa vai lá. Até aí semana seguinte, que tem sempre pois é, não, a mesma pessoa, ela recebe Jesus no domingo, aí do outro domingo ela recebe outra vez, sabe? Aí você diz assim, você já não recebeu, ou está recebendo, ou entendeu que não, todo dia eu tenho que recebê-lo, todo dia. Esse tipo de postura que às vezes revela a dúvida, entendeu? A pessoa diz só pelo sim, pelo não, vou lá outra vez, vai que, entendeu? Não é isso, a pessoa fala pelo sim, pelo, né? Então, que sabe, porque quando o ouvinte diz assim, como é que de fato esse processo acontece, que aí nós precisamos explicar, entendeu? Porque é verdade que a gente tem que ter todos os cuidados do mundo e cada um de vocês aqui está livre para expressar a doutrina que vocês compreendem como adequada sobre este assunto, mas o processo, quer dizer, quando a teologia ela foi sistematizada e cada um tem a sua teologia sistemática, ela ajuda nisso. Ela mostra o seguinte, olha, é assim, por que é? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Então houve um entendimento, racionalizou. Não é só razão, a gente sabe disso, racional é fundamental, nós temos muitas emoções nisso aí, mas se não tiver isso, vai ser todo domingo, todo apelo, quando estou falando domingo, e se for uma série de conferência, agora de segunda a domingo, a pessoa vai direto lá, entendeu? No domingo ela fala assim, a pessoa já você não, fulano, pode sentar. E aí, companheiros, como de fato acontece o processo e a pergunta que faz a nossa ouvinte? Aqui em Tito 3,5 fala que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu creio que eu vou, como o JR deu a liberdade, né? Claro, sempre. de dizer o que a gente, né, como cada um às vezes tem uma teologia, né? Não que tenha uma teologia, mas que crê naquilo que estudou e tal, e veio. E o que eu creio muito na questão de que não seja um processo. Não seja um processo. Eu creio que salvação é um ato de Deus para mim. Mas eu acho que a pergunta da ouvinte não é nem assim se é processo ou se é um ato, entendeu? Quer saber assim, como é que acontece a salvação, entendeu? Como é que ela se realiza, entendeu? Não é nem a questão assim, se é o ato ou o processo, que acho que ela não entende nem a diferença. Como de fato esse processo acontece. Sim, eu tô lendo aqui, mas é só para te explicar que a dúvida dela não é assim, se é um ato ou se é um processo. É como é que acontece a salvação, entendeu? É aquela coisa assim, gente, como é que uma pessoa como eu pode ser salva? Bom, aceitando você tá entendendo? É tão Senhor e Salvador, vivendo uma vida tendo caráter de Cristo, aprendendo a palavra, estudando. Isso simples demais. Parece, mas não é. Na verdade, eu tenho até não usado a pessoa diz assim, aceitar Jesus, eu tenho dito assim, você quer ter uma liderança diferente da sua vida? Amém. Porque aceitar Jesus hoje você acabou se tornando um termo que você passa na rua, você quer aceitar Jesus, quer, mas tudo bem, Deus abençoe e tal, e vida que não segue. Muda nada, né? Não muda nada. Muitas pessoas já me disseram, eu já aceitei. Várias vezes. Ele não rejeitou, ele aceitou. A gente costuma falar lá na igreja, pastor, mudar a sua história. Você quer que Jesus mude a sua história? Ajuda a entender. Eu me lembro, me lembro de uma vez, eu estava com uma pessoa, já de 20, 30 anos de igreja, e ela era líder
preletora de adolescentes e jovens e tal. Ela disse: pastor, estou vivendo uma crise, pastor. Eu não tenho certeza da salvação. E eu tive que sentar e conversar com ela. Eu tenho aprendido a explicar isso da seguinte forma. Mas como eu explico? Você tem a emoção, você tem a fé e você tem um fato. A sua emoção pode ou não estar envolvida nesse processo. Você pode rir, chorar, se alegrar, você pode pular, você pode ficar quietinho. Isso, para mim, não muda muito. Mas a sua fé, no fato, resolve o problema. Por quê? Eu entendo que salvação também é entendimento. Sim. Claro que é. A gente vê lá em Pedro que a gente precisa explicar a razão da nossa fé ou da nossa esperança. Então, a minha fé não é em uma pessoa, não é numa instituição, não é nas coisas que eu faço. Sim. A minha fé é num fato de que a minha quantidade de pecados, seja ela muito ou pouco, seja pecados terríveis ou pecados simples, eles acontecem. Eu sou pecador, independente se sou sequestrador, estrupador ou não. Claro que cada pecado ou cada ato desse tem punições diferentes. Eu não estou entrando nessa questão, mas o fato é que somos. Verdade. Então, essa realidade eu preciso entender. Eu entendi isso. Jesus, quando foi à cruz, ele foi penalizado pelos meus pecados. Eu creio nisso. Eu entendi isso. Está resolvido. Eu não tenho dívida eterna. Eu não tenho mais uma conta para pagar. Imagina, o cara pagou a conta para mim, me deu o recibo. Eu vou lá, vou pagar de novo? Então tem muito crente pagando a conta de novo, porque ele não consegue entender esse processo. Falta-lhe o quê? A fé. Então, ou ele crê ou ele não crê. Então, a ideia que eu vejo é que, uma vez que nós cremos, a salvação é pela fé. A Bíblia vai dizer assim, ó, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a pregação tem que ser coerente, correta, bíblica. Aí, se ele ouviu, a fé vem pela palavra e a palavra tem que ser pregada. E a palavra é a de Deus. Não é ele crer no pregador, nem na denominação, nem nesse grupo, mas é crer na palavra. Esse para mim é simples. A emoção pode ter ou não ter. Houve casos na Bíblia em que a pessoa ficou extremamente emocionada. Houve casos em que a pessoa tomou uma decisão: entendi, puxa, necessário vos é nascer de novo. Deixa eu ir para casa pensar nisso. Jesus morreu, foi crucificado, o corpo foi tirado lá da cruz para botar no meu túmulo. Eu assumo com ele. É o caso de Nicodemos. Verdade, debatedores e queridos ouvintes. Nessa questão da salvação como um processo, na verdade a salvação, como o pastor bem falou, ela é instantânea. A partir do momento que eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que Paulo diz em Romanos capítulo 10, se eu não me engano, lá no versículo 10, versículo 9, na verdade. Ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Porque visto que com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a salvação. Então isso não é um processo, isso é um ato de fé. O ladrão na cruz do Calvário, um único ato de fé que ele teve em Jesus mudou o destino dele. Quando tu estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A que processo ele se submeteu para ser salvo? A única coisa que ele precisou para se salvar foi crer em Jesus como Senhor. Na verdade, pastores, eu creio que muitas das vezes as pessoas elas têm dúvidas na sua vida no que diz respeito também à salvação, porque muitas das vezes, não estou falando que é o caso do nosso ouvinte, mas estou falando em tese, generalizando, muitas das vezes as pessoas elas trazem sobre si algumas atitudes erradas, pecados, elas estão às vezes cometendo alguns erros e o inimigo, que é o enganador e aquele que é de quem se origina as dúvidas, ele vai trabalhando na mente, no coração das pessoas e vai mantendo as pessoas debaixo de uma insegurança. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo firmou os nossos pés sobre uma rocha, ele é a nossa rocha que nos sustenta. Então, mediante a isso, nós podemos ter plena convicção e segurança de que, a partir do dia que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele mudou a nossa vida e a nossa história para sempre. Participação dos nossos queridos e amados ouvintes também pelo nosso WhatsApp, sempre bom ter você. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Um
dos nossos ouvintes perguntam: e se o camarada tem uma vida torta, mata, rouba, faz muita coisa ruim e na hora da morte ele diz que aceita Jesus, e aí? Ele vai ser salvo? Quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui. A turma participa com a gente também pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Esse é o Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. E aí, amigos? O maior exemplo você lembrar, foi ladrão. Da cruz. Ladrão O na maior cruz. exemplo. É porque algumas pessoas elas pensam que o fato de você errar e você receber o perdão do seu pecado anula a consequência. Não. Pecados têm consequência. Você pode escolher entre errar e não errar, mas ninguém pode escolher qual a consequência do que ela vai sofrer. Tem outro lado aqui, irmãos, é o seguinte: nós aqui estamos reunidos ali em Jerusalém, entendeu? Tomando um café no ano 30 e poucos ali, entendeu? 20 e poucos, 30 e poucos, batendo um papo, e aí nós olhamos lá que tem uma cruz lá em cima e tem mais duas, uma ao lado da outra, e alguém disse pra gente: rapaz, aquele camarada vai pro céu. Ele não merece. Aquele ali, eu sei o que ele fez, rapaz. Aquele é um bandido. Meu vizinho. Safado, miserável, sem vergonha. É ou não é? É o outro lado, é dizer o seguinte: ele não merece. Mais ou menos o seguinte: o cara fez a vida errada, certo? Olha a história do filho pródigo aí, tá certo? Eu tô aqui esse tempo inteiro. E no final nós vamos pro mesmo lugar? Ele não merece. Essa ideia do ele não merece também se aplica a eu não mereço. E aí a pessoa tem que dizer assim: verdade. Ele não merece, nem eu mereço. A graça é exatamente isso aí. Eu não mereço nada disso, né? Eu não mereço e recebi. E o que eu mereço receber, eu não recebi. Isso é um mistério de Deus. Mas essa análise que a gente faz, a gente elege. A gente diz: não, esse merece e vai. Esse aí não deveria ir. Há uma na nossa humanidade nós temos esse tipo de coisa. Tá errado, mas há coisas que a gente faz. É quase que a gente assim, tem que lutar se com. esse vai, tomara que ele não seja meu vizinho do céu. Meu vizinho, entendeu? Na verdade, a Bíblia diz que a gente não deve julgar, né? Não arranqueis o joio para que não seja que você possa arrancar o trigo também. Né? É a menor ideia, né? É verdade. A gente não sabe. Quem vai saber é o Senhor Jesus no dia da sua volta. É por isso que a questão é muito pessoal, né? Salvação, pessoal, a gente trata dessa ideia. Eu durmo e acordo convicto da minha salvação. Eu peço a Deus que Deus dê a este nosso ouvinte a mesma convicção, porque eu não mereço entrar no céu. E essa convicção... Eu não mereço, é graça, e eu sei disso. E esse olhar para fora, mas senhora, esse olhar assim, de olhar para a pessoa e falar assim: olha, aquele estuprador, ele não merece. Tá entendendo? Aquele camarada, olha, descobriram ali, o camarada estuprou 39 mulheres, matou 38, não matou a 39ª porque ele não teve, sabe aquela coisa que você fala assim: gente, que coisa absurda, isso é um monstro. Se o cara é um monstro, aí passa aí 15 dias, o cara vai dar uma entrevista, já tá com a Bíblia. Entendeu? Aí você olha pra ele, aí ele diz assim: não, porque aqui na cadeia eu conhecia Jesus Cristo. E aí? E se conheceu mesmo? Como vários presidiários estão nos acompanhando agora, nos ouvindo, e de fato tiveram uma transformação. Deus mudou a vida deles, tá entendendo? É que quem tá do lado de fora diz assim: merece. É um erro. Mas, meus irmãos, eu tô dizendo português claro. Muita gente tem esta observação, essa análise ao dizer o seguinte: eu acho que aquela pessoa não merece. Ou seja, ele não merece, mas eu... Posso trazer esse contraponto? Olha, você tem a figura bíblica ali, eu acho extraordinário, porque do ponto de vista nosso, JR, queridos aqui de julgamento, Paulo era um camarada sensacional antes de se converter. Analise bem. Tem muito crente que a gente diria assim, dava de 10-0. Com certeza. O camarada sabia tudo de jejum, sabia tudo de oração, sabia tudo de lei, pregava para os outros. Ele diz: eu era fariseu dos fariseus. Esse termo hoje ele é pejorativo, mas ele não era. Ele era a elite religiosa. Sim, ele era o cara que você olhava e dizia assim: esse aqui não tem defeito. E o que ele diz dele mesmo? A gente fica impressionado, porque ele diz exatamente isso que JR está colocando, que nós estamos trazendo aqui à tona para o nosso ouvinte. Ele diz: eu sou
o mais miserável de todos os pecadores. Eu sou pecador mor. Eu sou mestrando, doutorando em pecar. E o cara era religioso. A gente confunde realmente essa questão de religiosidade, de mérito. Se tem alguma coisa que eu imagino que deve irritar a graça de Deus, o amor de Deus, trazer uma tristeza para Deus, se é que é possível isso acontecer, é essa nossa capacidade de tentar botar argumentos na mesa. Dizer assim, Senhor, dá uma olhadinha aqui, ó, eu e o fulano aí, ó, pesa aí. Foi o que fizeram com Jesus lá em João 8, quando levaram a mulher adúltera, ela foi pega no ato e falaram, ó, tá aqui escrito na lei que ela tem que ser apedrejada. E Jesus disse assim, quem não tiver pecado, joga a pedra nela. Aí quando eles olharam para si mesmo, foi saindo um por um, desde os que viviam tomando conta da vida dela. Quem ficou no lugar de ser apedrejado foram eles. Aí isso opa, vou sair com essa pedra daqui antes que sobe para mim. Marcela, volta aí com mais um WhatsApp, a participação dos nossos queridos ouvintes. Tem um ouvinte que escreve pra gente, diz assim, olha só, gente, eu sou membro de igreja há 26 anos e confesso que eu estou pensando em largar tudo, porque eu não tenho atitude de cristão. Me expliquem como posso me converter verdadeiramente. Então. Coisa séria isso, gente. Então, muito sério. Jesus agora. Muito sério. É muito sério e nós precisamos parar para pensar exatamente isso, porque às vezes a gente fica tentando, até nos altares mesmo, discutindo o sexo dos anjos, enquanto tem pessoas sentadas ali, tipo, será que eu vou pro céu? Será que eu não vou? O que eles estão falando? Eles estão falando o quê? Sobre o quê? Como nós estamos levando o evangelho de Cristo Jesus? Como nós estamos falando desse amor? Porque tem muita gente que aceita Jesus. Nós falamos muito de aceitar, receber, de ter uma nova história com Jesus, e a gente se coloca nessa posição, o povo vem à frente, mas que vida que ele tem levado? Ele tem trocado o caráter dele tem sido o caráter cristão, o caráter de Cristo, porque quando uma pessoa recebe Jesus, ela muda. Então, quando se pensa assim, eu aceitei Jesus, então eu vou para o céu. Aceitou Jesus e vou para o céu e eu continuo vivendo a mesma vida do passado, a mesma vida pecaminosa, 26 anos vivendo uma vida torta. Mas eu vou questionar muito esse céu. Essa mudança de vida, pastora, é resultado da salvação ou é para alcançar a salvação? Não, é o resultado da salvação. Então, uma evidência que o indivíduo é salvo são as suas obras? As atitudes. Não, obras, atitudes. Não estou falando de boas obras. Não estou falando de ir na creche, no orfanato, no asilo. Estou falando assim, das obras. É o que Paulo fala. Paulo fala, depois. Olha como Paulo era bravo. As obras acompanham. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura aleluia. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um novo pensar, é um novo sentir, é um novo agir. Exatamente. É pensamento novo, sentimento novo e ação nova. Exatamente. E principalmente é você não confiar nos teus sentimentos, mas confiar na palavra de Deus. Exatamente. Como o pastor disse aqui, olha, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não senta para aprender e ouvir da palavra de Deus, não tem como você desenvolver a fé. Você vai ter pensamento positivo. E quando você fizer alguma coisa errada, você vai ficar naquele pulando de um lado pro outro. Olha, sou sal da terra e luz do mundo. Não sou mais. Você só vai ficar pulando de um lado para ficar brincando. O que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. Na verdade, queridos debatedores e ouvintes, eu vou fazer uma pergunta. Qual a diferença do amor de Deus por mim, que sou um pastor, do amor de Deus por uma prostituta, por um bandido, por uma pessoa que esteja à margem da sociedade? O amor de Deus por nós é o mesmo, só que eu entendi a razão desse amor e criei nele. Eles ainda não entenderam. Para isso, Deus nos manda ir a eles e pregar o evangelho para que eles também creiam e se convertam e mudem de vida. Na verdade, eu entendo também sobre essa questão, essa ouvinte colocou essa posição, eu entendo que o grande erro nosso, de modo geral, é que nós queremos padronizar a justiça de Deus pela nossa justiça. O modo como nós entendemos a vida, como nós julgamos as pessoas, nós queremos que Deus, ele julgue do mesmo modo que nós julgamos. Isso é um erro, porque a Bíblia diz, eu não lembro agora o livro, se eu não me engano é Jeremias ou Isaías, se eu estiver errado me perdoe, mas a Bíblia diz lá que a nossa justiça diante de Deus, ela é como trapo de imundícia.
Ou seja, nós não podemos pegar a nossa justiça e dizer, é assim que Deus tem que julgar. Deus, ele tem a forma dele julgar e ele julga de maneira reta, ele é um reto juiz. Agora, eu gosto, achei lindo, acho que a gente está, eu estou muito preocupado com essa ouvinte, que foi uma ouvinte, ela está querendo salvação, e eu vou dizer o seguinte, se ela está na igreja, já foi treinada, ela é religiosamente treinada, sabe os cânticos, sabe os hinos, lê a Bíblia, canta no coral, mas ela não se converteu, ela vai para o céu, vai para o inferno sabendo isso tudo. Esse é um negócio sério. Então, crer em Jesus de verdade e coloque no altar como sendo nada diante de Deus, rasgue essa religiosidade toda e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, me salve, porque eu sou pecadora, eu preciso da tua graça e eu coloco a minha fé no que tu fizeste por mim. Agora, é lógico, é claro, e eu concordo plenamente, porque a graça que me salva é a graça que vai me ajudar e me fortalecer, porque agora eu sou capacitado pelo Espírito que habita em mim, para fazer a coisa certa. É lógico que eu nunca serei 100% correto, é lógico, enquanto eu estiver nesse corpo, Paulo vai ter essa crise, mas ele não se dava por vencido, ele queria sempre agradar a Cristo, porque eu estou na graça, então eu vou pecar mais para a graça aumentar. E aí o mesmo apóstolo que era bravo, era o pecador dos pecadores, ele nos diz, não, a graça é suficiente para te salvar e é suficiente para te levar a viver uma vida diferente, e você tem que crescer em Cristo, até que Cristo se aperfeiçoe em vós. Então nós podemos constatar, essa é a meta de quem se converte. Podemos constatar que uma pessoa que está ouvindo a gente agora diz o seguinte, olha, eu tenho dúvida, como essa ouvinte, estou há 26 anos na igreja, nós podemos afirmar que estar na igreja há 26 ou há 62 anos não vai gerar salvação em você. Você não vai para a igreja a fim de ser salvo. Você vai cultuar, vai estar na casa de Deus porque você foi salvo, você vai alcançar, você é grato. Não é um sacrifício que você faz, não vou para a igreja para ver se com esse sacrifício eu conquisto uma estrelinha e agora eu moro no céu. Você não vai porque você é resultado, é gratidão, é louvor a Deus, é glorificar a Deus pela sua bondade maravilhosa, e aí você, é isso? Beleza? Estamos juntos aqui? Estamos juntos aqui? Beleza? Então a segunda parte agora, a ouvinte que diz o seguinte, olha, mas eu vou, até agora eu fui assim, tá toda errada, não devia, eu agora entendi que é um processo diferente, como é que eu faço? Então essa é tão simples que a gente tem que dificultar, entendeu? A gente cria dificuldades. Então a gente diz assim, vem cá, é só isso mesmo? Eu digo assim, Senhor Jesus Cristo, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, lidera a minha vida, muda a minha história, sabe? A expressão muda aí, mas é isso e tal, não sei, e você recebe isso com fé, em nome de Jesus e tal, e você vai buscar a presença do Senhor. A pessoa diz, mas é isso aí? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que é resultado da ação do Espírito Santo. Quer dizer, senão você não esquece, a não ser se tiver amnésia. Entendeu? Quer dizer, e aí o ponto que me parece um dos principais, quer dizer, eu só chego, ouvinte, você só chegou a essa dúvida porque o Espírito Santo de Deus está tocando em você. Porque se ele não te tocasse, você não sentiria nada. Tem gente que está ouvindo, não está sentindo absolutamente nada. Você está ouvindo e Deus está falando com você. Sinal de que Deus tem um propósito para sua vida. Exato. Até porque, JR, aqui, a palavra de Deus fala aqui sobre a parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando a noite da história do mundo. Todas elas se diziam ser cristãs e elas tinham uma vocação, um nome, uma lâmpada para poder, porque elas pretendiam fazer a obra de Deus. Só que elas aguardavam aparentemente a volta de Cristo, sendo que 5 foram pegas desprevenidas. Elas foram pegas fora do lugar do banquete. E quando você fica desprevenido, o que é falar de você estar andando desprevenido? É você estar andando com dúvidas na sua mente. Você está caminhando, mas você tem uma dúvida dentro, mais profundo da sua alma. Que tipo de dúvida, essa dúvida que eu falo em relação a sou salva, eu não sou, você não vai conseguir desenvolver fé e graça na sua vida se você não tem a certeza da sua salvação. Olha, se eu morrer, para onde eu irei? E se eu fizer isso, não tem nada a ver. Eu vou continuar fazendo esse negócio aí que não tem nada a ver, não vai atrapalhar na minha salvação. E vai trabalhando na igreja, vai desenvolvendo obras, achando que aquilo que ele faz... Aí chega numa hora desse... Irmãos, brother and sister, tô tentando ajudar para poder ajustar o raciocínio, porque de vez em quando vai para um lado, depois volta para a direita, depois vai para a esquerda. Então tô tentando ajustar aqui para ver se nós estamos juntos
todos estão juntos na mesma página, porque se não estivermos, não há problema nenhum. Não estão, eu penso diferente. Eu só estou tentando juntar as reflexões aqui para entender. Por exemplo, se a pessoa tem dúvida, todo mundo tem dúvida. Dúvida é coisa de gente inteligente. Isso. Então não é que a pessoa não tenha dúvida. Se ela tem dúvida quanto à salvação é porque ela não está salva? Também isso é, vocês disseram outra coisa aqui. Quer dizer, a pessoa pode até ter dúvida quanto à salvação porque ela acredita até agora que ela tem que fazer alguma coisa para ser salva. Quando ela percebe que, na verdade, o que tinha que ser feito para ser salva já foi feito a obra na cruz do Calvário e não há substituto para Cristo, ele é o único mediador entre nós e Deus, quer dizer, não há outro caminho, por mais extraordinária que seja a pessoa, ela não pode se colocar entre eu e o Senhor, só pode se colocar entre eu e o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, então é por meio dele. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem dos homens, para que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu não posso me gloriar na minha obra, seja ela qualquer obra, para que eu seja salvo. A glória da salvação é Jesus Cristo e foi o que ele fez. Então, eu recebo a Jesus Cristo porque ele já me recebeu. Como diz o João na sua epístola. Exato. Eu amo ao Senhor porque ele me amou primeiro. Então o Espírito Santo me convence da justiça, né? Do pecado, do juízo. Então ele me convence, eu vou até ele e eu me entrego. Ok, me entreguei. Minha vida é de Jesus. Meu nome está no livro da vida, está lá, escrito com sangue de Jesus Cristo, ninguém apaga, beleza. Maravilha, tá ok? 2 anos depois, a pessoa pode passar por uma crise. Sim. Não quer dizer que ela perdeu a salvação quando ela teve a crise. Exatamente. Quer dizer que ela teve crise. E crise todo mundo pode ter, uma vez ali, outra lá. E a dúvida que um dos nossos ouvintes compartilha conosco aqui pelo WhatsApp é sobre o seguinte: para manter a salvação. Então aí, pastor Zé, entra no seu ponto, porque a pessoa está falando o seguinte, aqui assim, nova criatura pastora Marcione disse, as coisas velhas se passaram, pastor, tudo se fez novo, ou seja, tem que ter uma mudança. Entendeu? Aí o ouvinte está entendendo o seguinte, então tem que ter a mudança. É para manter a salvação? É a pergunta que fez o ouvinte aqui. A salvação, ela é dada, ela é um presente de Deus, ela é algo maravilhoso de Deus. E a Bíblia diz assim muito claro: nenhuma condenação há, nem não há nesse momento e não haverá no futuro. Para quem está em Cristo, plena, né? A Bíblia diz naquele que está em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós temos essa bênção, essa graça, podemos viver momentos difíceis, e aí eu volto ao texto de Coríntios, porque Paulo está lidando ali com um pecado sério na igreja. Sim. É um moço que está cometendo uma promiscuidade com a sua madrasta, ele tem que ser expulso da igreja, da convivência, da comunhão, porque ele afeta a comunhão da igreja. Então era uma coisa gravíssima do nosso ponto de vista social, moral. Não é? Mas eu vou mandar ele embora da igreja, mas não tem problema não, ele precisa ser corrigido, ele precisa entender isso. As obras dele podem não ser obras boas, mas ele é salvo pela graça, ele vai ser salvo pela graça de Deus. Sabe, eu entendo que a gente muitas vezes tem esse equívoco. Uma vez filhos, nós somos tratados como filhos, e se a gente quer brincar de ser filho de Deus, aí é complicado. Eu não posso ter um ato de disciplina no filho de uma outra pessoa. E algumas vezes até dá vontade, né? Vamos ser entre a gente aqui, né? Sim. Até dá vontade, mas não posso. Né? E agora então a lei está ficando mais complicada ainda. Mas os meus filhos, eu os cuidei. Eu precisei botar de castigo. Algumas vezes eu fui até no chinelinho ali, tal, e os abençoei, estão todos crescidos. Mas no filho do outro eu não podia. Eu sou filho de Deus, o papai é amoroso, o papai é justo. O papai, para me corrigir, ele vai usar a disciplina. A Bíblia diz que a disciplina só é aplicada a filho. Então, se você é crente em Jesus, convertido, você é salvo pela graça, não brinque com Deus, não peque mais para a graça abundar na sua vida, e, por favor, agrade ao Senhor. O papai ficando feliz vai ser uma bênção. Todo dia você bate esse papo com o papai. Aproveita essa disciplina do Senhor, né? E não entre nessa disciplina, é não, verdade. Pelo amor de Deus, não, e é bonito isso da disciplina de Deus, é tão bonito de saber que a gente tem um Deus que ama tanto a gente,
tanto que disciplina. Verdade. O problema é que quem não entende esse amor, ele não recebe a disciplina, porque ele não entende esse amor. Eu pregava outro dia, eu perguntei, quantos aqui já perceberam a disciplina amorosa de Deus na sua vida? É impressionante que quase 100%, incluído eu, né? Incluindo eu. Porque o meu Deus é um Deus de amor. Eu não perdia, eu não fui desnascido espiritualmente, eu não fui largado pela graça, mas eu fui corrigido porque eu preciso ser a imagem do filho, do meu irmão Senhor, que é o meu Salvador. Isso em Lamentações fala que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Todo dia o Senhor ele te convida para um café da manhã com misericórdia. Verdade. Na verdade, pastores, tudo isso que a gente está falando aqui é maravilhoso e é corretíssimo, né? Porque a Bíblia, o Evangelho é um evangelho de segurança. Na verdade, lá em Romanos 8:15, a Bíblia diz para nós lá: pois não recebestes o espírito de escravidão, para novamente estarmos em temor. Ou seja, ele tirou do nosso meio o medo, a insegurança. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, Deus colocou na nossa vida o seu espírito, ele nos salvou, ele nos libertou do pecado e colocou em nós o espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só uma questão, essa nossa ouvinte que mandou esse WhatsApp, ela de repente, ela crê em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, a fé dela, eu creio que seja uma fé genuína, correta em Deus. Às vezes o que ela pode estar falhando é exatamente no processo de santificação da sua vida, né? No processo de afastamento do pecado e levar uma vida correta diante de Deus sobre alguma questão. E sobre esse assunto, a Bíblia, ela nos ensina o quê? Que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão maior com o Espírito de Deus. E esse afastamento ou a santificação, como o pastor trouxe, quer dizer, resultado da ação do Espírito Santo de Deus na vida, é por amor ao Senhor. Não é com medo do inferno. Não. É para agradar ao Senhor, é por gratidão ao Senhor. É um processo, é tão diferente dessa coisa que foi ao longo dos anos colocada sobre as pessoas como uma pressão de, olha, se fizer isso e tal. Quando você disse, olha, eu vou abrir mão por amor ao Senhor, eu vou me dedicar por amor ao Senhor, eu gosto disso, entendeu? Mas isso não me faz bem, ou isso quebra o meu relacionamento com o Senhor. Então, por amor não é por medo, por amor a Ele. E aí você tem uma vida marcada pelo amor, que é completamente diferente de outro tipo qualquer de vida que eventualmente venha a ser apresentado a nós e que está muitas vezes, como vocês disseram aqui, distante da palavra de Deus. Vamos então ao resultado da nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles têm dúvidas quanto à salvação. 45% deles no telefone disseram que tem essa dúvida sim. 39% deles no site também afirmam que tem. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos queridos e amados ouvintes com a gente no nosso Debate 93 de hoje, participação muito expressiva. Quero agradecer a todos os nossos companheiros aqui, o tema de hoje e o tema de amanhã também. Olha, a gente não tá brincadeira não, hein? Quais são os sinais que apontam para a volta de Cristo? Toda hora aparece alguém no mundo afora dizendo, olha, Jesus vai retornar no dia tal. Você já viu isso, não já viu? Gente que marca até horário, que a imprensa vai lá para poder acompanhar, e aí depois cai num descrédito, né? A pessoa começa a dizer, então ele não volta. Para que Jesus volte é preciso que primeiro o anticristo se levante? Como saberemos quem é o anticristo? A igreja vai passar pela perseguição que a Bíblia narra? Será que já estamos vivendo esse que é chamado de o tempo do fim? Pergunta um dos nossos queridos e amados ouvintes do Debate 93. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor José Maria, nós vamos ter esse grande culto hoje lá e nós vamos ter lá a presença sempre encantadora do Gabrielzinho, né? O Gabrielzinho vai estar lá, ó, que canta. Ele não só canta, como fala muito bem. A gente olha pra ele e fala assim, esse menino tá escondendo a idade, isso é gato, não é possível, rapaz, é impressionante. Dá um abraço gostoso. Pode apertar, que o menino bom. Tá nessa expectativa. Ó. Tua criança, meu Deus, não me deixa sozinho, porque
muito bom. Nós vamos ter também lá o Ministério Unção de Deus cantando hoje à noite. Pois eu sei que o teu poder não tem limites e que quer que eu prove muito mais da tua glória. Eu não posso duvidar do que vais fazer. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Não sei quando será, só sei que vai chegar. Deus tem algo novo. Olha aí, minha gente, esse é o culto da 93 FM hoje na primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca com o Gabrielzinho, o Ministério Unção de Deus, ó, o Ministério aqui também com a Bruna Carla. A Bruninha cantando aí, ó. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Essa é a Bruninha Carla, pastor José Maria, dê um ponto de referência aí para o nosso povo de Deus, o endereço da igreja. Nós vamos ter hoje lá a participação especialíssima do pastor Carlos Roberto Martins, da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, pregando o Evangelho. A presença sempre muito especial do Gabriel, do Ministério Unção de Deus, da Bruna Carla e a equipe da 93 FM. Bom, se você vem aqui do alto da Boa Vista, é só descer o alto, né? Eu costumo fazer esse caminho para vir para a rádio, e aí você chega ali perto do Golf Clube, tem a ponte, você atravessa para um lado e para o outro e vai em frente toda a vida, beirando o canal da Joatinga ali. Se você vem da Zona Sul, você já sai no viaduto, e ali tem aquele viaduto, você pode descer logo à direita, está em obra, ou então vai até o final, atravessa a ponte e volta no finalzinho. Ali é chamado de Barrinha, de Largo da Barra, tem a delegacia ali, a 16ª delegacia, é onde funcionava no passado a Casa Canal, casa de festa, muito conhecida. Eu considero, inclusive, com a presença do Gabriel, os pais deviam levar os filhos. Verdade. E ganharmos essas pessoas com essa idadezinha para Cristo, né? Abençoar essas vidas hoje. Vai ser uma noite muito especial, molhada, meio chuvosa, gostosa, bom para a noite fresca, a noite abençoada. Então, olha, para você colocar no seu Waze aí, se você vai de carro, isso ajuda muito, né? Você escreve direitinho, Rua Maria Luísa Pitanga, número 110, na Barra da Tijuca. Vou repetir para você, Rua Maria Luísa Pitanga, número 110, na Barra da Tijuca. Hoje, então, culto da 93 FM na primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, a presença do pastor Carlos Roberto Martins pregando, com o Gabrielzinho, Ministério Unção de Deus, Bruna Carla e toda a equipe da 93 FM, hoje a partir das 7 horas. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe sempre. A partir de que horas a igreja vai estar aberta lá? Vamos estar 18 horas, se você chegar lá, já estamos prontos para recebê-lo. Bênção puríssima, olha aí, gente, é muita bênção. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado, querido, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos os amigos debatedores. Eu quero mandar um abraço pro pastor Sóstenes, nosso pastor presidente, pro pastor Ozei, pro meu amigo Moisés Galdino, pastor Zavan, e eu quero dizer que nesse final de semana nós temos festividade das irmãs lá na nossa igreja, no Viegas 712, estará conosco a pastora Antonieta Rosa, entre outros pregadores. Grande abraço nela, viu? Amém. Um doce de pessoa. É sim. Muito obrigado a todos. Obrigado, querido. Muito obrigado também a pastora Marcione. Deus abençoe sempre, pastora. Leva um abraço para toda a turma lá da comunidade missionária Proclamar em Paciência. Obrigada, JR. Eu quero agradecer também, mandar um beijo para toda a comunidade missionária Proclamar. Eu quero também mandar um beijo pro meu marido. Ele não é marido, é companheiro, é amigo, é tudo. Mas é marido, né? Também, ué. Mas é. Não tira o título dele de marido, não, porque fica bravo com você. Eu vou dizer, JR, muito especial. Digo mais, se eu estou aqui hoje, a culpa é dele. Olha aí. Então é uma bênção na minha vida. Deus sabe o porquê de tudo, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. E queria também agradecer, fazer uma gratidão ao Senhor,
porque esse mês é o mês do meu aniversário. O mês de junho? Escolheu bem o mês, hein? Tá de parabéns. Eu quero agradecer ao Senhor, porque esse mês eu vou fazer 41 anos. Que dia que vai 14. Ser? Dia 14 de junho, mais conhecido como domingo. Segundo domingo, dia do pastor, né? Dia do pastor. Dia do pastor. Aí, dia do pastor, que benção, hein? Nesse mês agora, no dia 12 de junho, eu estarei completando, se Deus assim permitir, 14 anos à frente deste programa aqui na 93 FM. 14 anos, esse mês. Então a gente está no mês importante pra gente, né? Glória a Deus. Obrigado, pastora. Deus abençoe sempre. Pastor Robson Servino, leva um grande abraço para o Ministério Cleses, a comunidade evangélica ali em Guadalupe. Que Deus abençoe muito o senhor, a sua vida, e a nossa gratidão a Débora. Débora. Obrigado, hein, Débora? Obrigada a vocês aí da rádio pelo convite, e queria mandar um abraço para minha filha, para todo mundo lá de Guadalupe, terra abençoada. Olha, é uma alegria nossa você ter indicado o pastor Robson. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua vida, e pra gente é mais uma vez uma prova concreta para os nossos amados ouvintes, o privilégio que nós temos de ouvir os nossos ouvintes, e ouvindo os nossos ouvintes ter o privilégio de receber as pessoas aqui, como você fez, Débora. Muito obrigado, viu, Débora? Deus te abençoe muito, cada vez mais. Obrigada a vocês. Pastor Robson, obrigado, um forte abraço, querido. JR, obrigado pela oportunidade, essa querida rádio, e eu quero mandar um abraço muito especial pro meu pai, pastor Laior Pina Servino, que é o presidente da nossa igreja, minha mãe, né, minha filha, né, que com certeza está me ouvindo aí, todos os irmãos, né, da nossa igreja lá, comunidade evangélica em Guadalupe, todo o Ministério Cleses, e dizer, pastora Marcione, que também o culpado de Deus estar aqui é a minha esposa. Olha, né? Mais que nunca, né? Sem me falar, ela sem me falar nada, mandou, deixou, só falou para mim depois que já tinha mandado. A Marcela Bastos me ligou, eu tava voltando de Rio das Ostras, tava no engarrafamento no carro, e eu louvo a Deus. Então eu quero dizer que eu me sinto muito grato por essa oportunidade, e que essa rádio cada vez cresça mais e seja mais abençoada. Amém, que assim seja. Nós vamos orar juntos. Eu pedi ao pastor Marcos para orar conosco. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da pastora já antecipadamente aqui. Nós vamos orar pelo culto de hoje à noite da 93 FM, com todo esse povo de Deus maravilhoso que ali estará. Nós continuamos a orar pelo tema de hoje, que envolve tantos nossos queridos e amados ouvintes, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por este momento que passamos na tua presença. Pai, eu te louvo pela vida da tua serva, a pastora Marcione, Senhor, por mais uma primavera, Senhor, que ela completa. Pai, louvo a ti, Senhor, porque ela tem sido um canal de bênção nas tuas mãos. Peço que tu abençoes o culto de hoje à noite, que vai ser um culto, Senhor, cheio da tua unção, de reflexão na tua palavra, Pai. Te peço, Senhor, que tu esteja visitando os enfermos, Pai amado, aos enlutados, aqueles que estão em dificuldades na sua vida. Ser com cada um é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ele vai me surpreender, não sei quando será, só sei que vai chegar. Deus tem algo novo, Ele vai me surpreender. Eu tenho a promessa e sei que todo dia Ele pensa em mim. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.